Nos meus estudos eu fui aprendendo sobre reciprocidade cultural, a capacidade de conectar-se com uma pessoa culturalmente. E o primeiro passo que uma pessoa dá para conseguir isso é olhar para dentro de si próprio, sem medo, e reconhecer os próprios preconceitos. Os preconceitos que surgiram com a maneira como você cresceu, a maneira como você foi educado. É a única maneira de você conseguir deixar de lado a sua bagagem cultural e criar uma ponte com a bagagem cultural que os seus alunos e as famílias dos seus alunos trazem para você. A realidade da minha sala de aula, todos esses meus alunos, que nenhum deles tem o inglês como a primeira língua. Quando eles vêm para mim, eles vêm falando diversas línguas. E aqueles que também não falam língua alguma, que ainda não têm a linguagem, que sofrem de apraxia e que talvez nunca venham a ter a linguagem falada. E o meu trabalho é de fazer com que todos eles aprendam a expressar-se, seja lá de que forma for. Não é porque o idioma que nós falamos é o inglês, aqui seria o português. Não é porque essa é a língua que as outras línguas não vão ter valor. O que importa é a expressão. O que importa é a capacidade de comunicar-se, seja lá de que forma for. Quando a gente fala de cultura, quando eu falo de cultura, de multiculturalismo, algumas pessoas, principalmente em algumas áreas dos Estados Unidos, elas pensam: eu não tenho que preocupar-me com isso. Eu trabalho numa área onde todas as pessoas são iguais. Todos eles são brancos, todos eles têm o mesmo tipo de família, cultura é a mesma. É aí que nós nos enganamos. Cultura é muito mais do que a cor da pele. Cultura é muito mais do que um sotaque que você tenha quando você se comunica com outra pessoa. Cultura também é o seu gênero. Cultura é a sua religião. Cultura também pode ser a sua filiação política. Cultura pode ser a sua preferência sexual. Cultura é o seu status socioeconômico. Quando você olha e você diz: a minha classe de aula é muito homogênea, eu não preciso me preocupar com isso. Você está deixando de lado tudo aquilo que você não vê. E é isso que nós precisamos sempre ter em mente. O multiculturalismo existe a partir do momento que nós passamos a encarar a cultura como uma individualidade do ser humano. Existe uma teoria educacional que se chama, e eu vou traduzir para o português, eu traduziria como o planejamento universal de aprendizado. E essa teoria ela foi importada da arquitetura. O arquiteto, quando ele constrói um prédio, ele não pode construir o prédio e aí dar-se conta de que eu só fiz escada. No meu projeto eu não projetei uma rampa. O que eu vou fazer com uma pessoa que precise de uma rampa por usar uma cadeira de rodas? É um exemplo. Então, o arquiteto não pode dar-se ao luxo de não pensar num planejamento universal. Ele tem que pensar que esse edifício, esse monumento, essa casa que eu estou projetando, ela precisa dar acesso a todas as pessoas. E isso foi importado para a área educacional.
Quando o professor faz o seu plano de aula, o professor tem que planejar um plano, uma aula, que vai dar acesso ao aprendizado a todos os seus alunos, aos alunos com ou sem deficiências, ou com ou sem necessidades especiais, aos alunos de diversas culturas, aos alunos de diversas línguas e a todas as preferências de aprendizado. Nós todos temos uma, ou às vezes uma combinação. Muitas pessoas, elas fecham os olhos porque o que elas escutam é desta maneira que elas aprendem. Outras pessoas é o aspecto visual, outras pessoas é o movimento, para outras pessoas é o tato. E para muitas pessoas é uma combinação de todos esses elementos. Então, pensando dessa maneira, essa teoria, essa prática, esse conceito de aprendizado, ele incorpora 3 itens. Múltiplas maneiras de representação, múltiplas maneiras de expressão e múltiplas maneiras de motivação. Ou seja, quando você está ensinando algo, você representa de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Quando você dá ao seu aluno a capacidade de expressar o que ele aprendeu, você dá a ele múltiplas maneiras de expressar-se, para que ele escolha aquela que faz mais sentido para ele, que é mais confortável para ele. E múltiplas maneiras de motivação. Quantas vezes nós não temos alunos extremamente inteligentes dentro de nossas salas de aula que não se sentem motivados a aprender? Então, usando esses 3 conceitos, eu vou dar alguns exemplos que eu pratico dentro da minha sala de aula e alguns que têm a ver com a leitura. A representação, por exemplo. Quando eu ensino, e as minhas crianças têm de 3 a 5 anos de idade, então, obviamente, a leitura, muitas vezes no final, eles já saem lento. Mas o princípio é aquela coisa bem básica. Então, um exemplo, por exemplo, os fonemas. Aquele som, um som único, né? O som mais único que existe, um fonema. Que a letra M faz. O A. Um ano na minha sala de aula. Os fonemas, eles seguem uma certa... eles não seguem a ordem do alfabeto, como muitas pessoas pensam que nós ensinamos, né, através da ordem alfabética. Na verdade, eles seguem a ordem do desenvolvimento da linguagem do ser humano. E o fonema o fonema que corresponde à letra M, o é o fonema o mais básico, o mais fácil para um ser humano pronunciar. Não é à toa que a maioria dos bebês, a primeira palavra, o primeiro som é aquele e as mães ficam todas bobas, pensando, ele quer falar mamãe. Né? Mas a única coisa que nós mudamos quando nós trabalhamos com os fonemas é a cultura. Nada fala mais alto do que a cultura de uma pessoa. E o fonema, principalmente para uma pessoa que tenha uma dificuldade especial, uma necessidade especial, é aquele primeiro som do seu nome. É aquilo que aquela pessoa vai aprender. Porque não há nada mais importante, não há nada mais nosso do que o nosso primeiro nome. É a primeira palavra que quase todas as pessoas dizem quando elas nos conhecem. Então, o som da letra J, em português, é J. Em inglês é T. No espanhol é R. Um ano na minha sala de aula, eu tinha um Jason, com a letra J, eu tinha um Julio e eu tinha um Jean.
Eu tinha um menino americano, um menino de cultura hispânica e um menino haitiano. E eu estou ensinando, né, a usar a letra J. Então, porque o idioma, né, que nós falamos é o inglês e é o do... Então eu só vou ensinar o Jason. E o que eu faço com o Jean? O que eu faço com o Julio? Eu digo a eles, não é inglês? Se a gente deixa para depois, não posso fazer isso. Eu tenho que representar de todas as maneiras. Múltiplas maneiras de representação. Dando um exemplo aos meus alunos com autismo. Alguns deles, eles sofrem de hipotonia, outros de hipertonia. Hipotonia, o sentido, quando eu toco neles, isso sente como um apertão. Outros, os que têm, é ao contrário, né? A hipertonia, isso vai se sentir como um apertão. Na hipotonia, isso se sente como uma carícia. Quando eu estou sempre pensando em todas as minhas, principalmente na educação infantil, onde existe muito toque, né? Eu já penso nisso no meu plano de aula. E eu dou aos meus alunos a opção. Quando eu os cumprimento, quando eu me despeço deles, quando nós fazemos brincadeiras com as mãos, brincadeiras que envolvem o toque, eu tenho que pensar que dentro da minha sala de aula, eu tenho alunos hipertônicos, eu tenho alunos hipotônicos, eu tenho alunos que, se eu tocar, eles vão sentir ser agredidos. E eu tenho alunos que, por mais que eu os aperte, não é o suficiente. Eu tenho que pensar em tudo isso quando eu estou representando. Isso faz parte do meu planejamento universal de aprendizado. Alguns dos meus alunos com autismo, eles têm hiperlexia, ou seja, eles aos 3 anos de idade, eles leem fluentemente o texto que for. Porém, eles não têm nenhuma compreensão do que eles estão lendo. Então, porque eles têm essa capacidade fenomenal, né, que nós achamos 3 anos de idade, nossa, ele está lendo esse texto fluentemente aos 3 anos de idade. E eu não paro para pensar que a leitura não é só essa decodificação de um texto, mas é também a internalização, a interpretação desse texto. Então, por exemplo, tem um livro que eu uso que ele pergunta: quem vai ser a minha mãe? E é um livro em que é um livro que trabalha já com crianças bem pequenas esse aspecto cultural, de uma maneira que eles entendam. Trabalha com a adoção, trabalha com diferentes culturas. Começa com uma ovelha cujo pai e a mãe falecem. E essa ovelha vai de casal de animal a casal de animal perguntando: você quer ser minha mãe? E os animais falam: mas eu sou uma vaca, eu não sou uma ovelha, eu não posso ser a sua mãe. E a ovelha continua indo em frente: não, mas eu sou uma galinha, eu não sou uma ovelha, eu não posso ser a sua mãe. Até que a ovelha chega no menino e pergunta para o menino: você quer ser minha mãe? E o menino começa dizendo: mas eu não posso ser sua mãe, eu sou um menino. E a ovelha começa a chorar. E o menino aceita: não chora, eu vou ser a sua mãe. Então, esse meu aluno hiperlexo, que lê isso tudo perfeitamente, mas ele não tem a menor ideia do que isso significa para ele. E esse livro, se você parar para pensar, quantos ensinamentos, né, nós temos nesse livro? É um menino que aceita ser mãe e não pai de uma ovelha. Então eu pego esses ursinhos de plástico que eu tenho dentro da minha sala, são miniaturas, e vêm em diversas cores. E eu conto a história mostrando os objetos. E aí eu tenho a família de ursinhos
verdes, amarelos, vermelhos e azuis. E eu mostro que os pais do ursinho amarelo morreram. E eu vou de família em família perguntando, para que eles entendam, para que eles vejam, para que eles sintam. Eu faço com que eles peguem os ursinhos, para que eles tenham esse tato, para que eles encenem a história. Então você pensa nessas múltiplas maneiras de representação para fazer com que todos os seus alunos aprendam. Múltiplas maneiras de expressão. Alguns dos meus alunos não falam inglês. E eu vou fazer o que com eles? Eu não vou deixar que eles falem outra língua até que eles falem inglês? Eu não posso fazer isso. Alguns alunos meus, eles não falam nenhuma língua. Alguns alunos meus, eles sofrem não é a palavra certa. Eles têm ecolalia. Ecolalia alguns alunos com autismo, eles repetem. Você fala e eles repetem o que você falou, às vezes com o mesmo tom. Eu tinha 2 alunos que eles repetiam o que eu falava, inclusive com o meu sotaque. E eu tenho que dar a esses alunos uma capacidade de expressar-se. Da mesma maneira que eu tenho esses quadros comunicativos, que quando eu conto uma história, eu não conto a história, eu vou mostrando as figuras, eu vou apontando as figuras. Né? A audição, é o visual. Esses mesmos quadros tornam-se formas expressivas para que os meus alunos venham contar a história para mim. Importa qual língua? Não. Eles podem contar a história para mim na língua que for mais confortável para eles, e eles vão apontando as mesmas figuras. É a mesma história, é a mesma compreensão. Eles não precisam estar contando a história para mim em inglês. O que eu expresso com os meus alunos não é que eles falem em inglês. Eu expresso que eles mantenham um pensamento, que formem um pensamento inteiro em uma única língua. Por que isso? Existe um termo que em inglês é uma troca de código. O código ali seria um código linguístico. A criança que às vezes, quando está exposta a 2 línguas, ela começa a falar numa, termina na outra e volta para outra. E isso faz com que, no futuro, essa criança não tenha a mesma capacidade de escrever que uma pessoa que tenha aprendido uma língua única. Porque no seu pensamento, ele vai indo de uma língua a outra, de uma língua a outra. Então, quando o aluno começa a fazer essa troca de códigos linguísticos, se ele fala a maior parte da frase em inglês, eu deixo ele terminar, e aí eu pergunto, como que a gente poderia falar tudo isso em inglês? E se ele não souber, nós somos uma comunidade. A nossa sala de aula é uma comunidade. Meus alunos são meus aliados no ensinamento de toda a nossa sala de aula, de todos os nossos alunos. Se o aluno começa a falar a frase, e a maior parte da frase está no espanhol, e ele põe uma palavra em inglês, eu não vou pedir a ele que fale a frase inteira no inglês. Eu vou pedir para ele, como que a gente falaria essa frase toda no espanhol? E se ele fala uma língua que eu não falo, se eu noto que a maior parte da frase foi falada naquela língua, é naquela língua que eu vou pedir para ele se expressar novamente por mim. Então eu acho que a gente tem que pensar que a expressão, ela pode vir de diversas maneiras. Eu tenho os aparelhos que, ao apertar um botão, eles falam pelo aluno. Se eu vou fazer se eu estou preparando um plano de aula, eu tenho que preparar esses equipamentos para que quando esse aluno venha a participar, quando ele apertar aquele botão, a participação dele vai fazer um sentido. Eu tinha um aluno que falava uma língua que eu não falava, mas ele adorava conversar comigo na língua dele. E ele olhava para mim, e se ele estava rindo, eu ria.
Se ele estava triste, eu ficava triste. E no final, ele sempre me dava um abraço. Eu não entendi nada do que ele me disse. Eu não entendi aqui. Mas aqui, eu entendi. E ele me entendeu também. E não só isso, ele sentiu-se grato. Eu acho que quando ele me abraçava porque você deixou que eu me expressasse. Múltiplas maneiras de motivação. Quando eu estou trabalhando com um livro grande, com figuras para os meus alunos, o livro tem uma história. Ele vem com uma história. Mas a maioria das histórias foram escritas por pessoas que tiveram acesso a uma educação privilegiada. Quando você se torna um autor de um livro, você é uma pessoa que passou por vários níveis educacionais. Na maior parte das vezes, é a classe média branca alta que tem acesso a essa educação privilegiada. Se a maioria dos meus alunos na minha sala de aula não faz parte dessa maioria social, eu tenho que dar a eles, para motivá-los, uma história que faça sentido para eles. Então, antes de eu ler a história que foi escrita pelo autor, eu tapo a história com tiras brancas e eu falo para os meus alunos: esta semana, nós somos os autores. E eles contam a história. E é através dessa discussão que eu vou ensinando a eles como se escreve, que cada pensamento começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto. Conforme eles vão aprendendo os sons das letras, a aliteração, aquele som inicial, eu vou tirando deles. Se a palavra que eles querem dizer para mim é mãe, eu vou dizer: ah, você conhece esse som. Como que eu escrevo? E nós construímos uma história que é culturalmente e linguisticamente responsiva à realidade cultural e linguística dos meus alunos. E aí, quando essa semana passa, nós lemos a nossa história inteira e eles sabem que na segunda-feira da semana seguinte nós vamos ler a história que um outro autor contou. Então, desde pequenos, eu já deixo os meus alunos saberem que eles têm a capacidade de tornar-se autores. E a motivação deles verem a realidade deles, cultural, linguística, socioeconômica, dos seus pensamentos, dos seus desejos, serem refletidas num livro dentro da sala de aula. Todas as culturas são celebradas dentro da minha sala de aula. Eu pergunto aos pais dos meus alunos: você celebra alguma coisa na sua casa que você gostaria que nós celebrássemos dentro da sala de aula? E se eles me dizem que sim, quando eu faço o meu jornalzinho, que eu mando para casa uma vez por mês, eu aviso a todos os pais: este mês nós estaremos celebrando isso, isso e isso. Por favor, entre em contato caso o senhor ou a senhora tenham alguma objeção. Esse envolvimento familiar. Quando eu ensino aos meus alunos o que é uma rima, que quando você fala a língua, a rima é o item fonológico mais fácil de se aprender. Não é a conscientização da palavra, não é a conscientização silábica, não é a aliteração, não é o fonema, é a rima. Porém, quando o aluno não fala o inglês, a rima é a coisa mais difícil. E fazendo os meus testes com os meus alunos para saber como eles estão progredindo e como eu estou desempenhando o meu trabalho, eu notei que no campo da rima, eu não estava sendo bem sucedido. E eu tentei diversas coisas, até que finalmente eu vi que eu precisava do apoio da família dos meus alunos.
porque só eles tinham como ensinar os meus alunos a rimar. Não importa que não era em inglês. Eles tinham que aprender a entender o que é a rima. O inglês vai acontecer no futuro. Os personagens dos livros, da mesma forma como nós escrevíamos a nossa própria história, eu posso mudar o nome dos personagens. Eu posso contar uma história e colocar o nome do meu aluno. É uma história de um super-herói. Cada dia que eu leio aquela história, eu posso ler-la com o nome de um aluno. Ao invés de super-homem, pode ser super Mário, super Marcela, super Luciano. E você vai contando a história. Você deixa que o aluno imagine-se vivendo aquilo. Nossos alunos precisam de modelos que façam sentido na realidade deles. Ontem, aqui no mini curso que eu dei, nós fizemos um experimento. E todos os super-heróis, todos eles que foram citados, eram brancos. Eu não tenho um aluno branco dentro da minha sala de aula. O que eu vou fazer? É isso que a gente tem que mudar. Nós temos que parar para pensar que é tão fácil você contar uma história e colocar o nome do aluno na história. Também citei o caso da Branca de Neve. Né? Branca de Neve. Eu não posso chamar a Branca de Neve vermelha canela? Amarela pôr do sol? É tão fácil ler a história e chamá-la de um outro nome. E será que ela precisa ser sempre mulher? Muitos dos meus alunos vêm de famílias com mães solteiras. Príncipe nenhum vai vir salvá-los. Não é? E hoje em dia, mulher alguma precisa de um homem para salvá-la. Então, não há nada de errado em contar a história tradicional. Mas por que não também contar a história que sirva de modelo para os nossos alunos? Está havendo uma transformação no currículo educacional americano, onde nós estamos tentando fazer com que nós comparamos o ensino que está acontecendo nos Estados Unidos com o ensino que está acontecendo em outros países ao redor do mundo e demos conta de que o ensino americano está bem atrás. Países que estão sempre à frente são, por exemplo, Singapura e Finlândia. E o que ele notou-se é que tem que haver uma integração acadêmica. Não se ensina mais somente matemática, não se ensina somente línguas, não se ensina ciências, se ensina tudo junto. E quando nós paramos para pensar na vida contemporânea, a vida contemporânea não é compartimentalizada. A vida contemporânea é uma vida onde nós estamos fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Nós estamos no nosso telefone, nós estamos dirigindo, nós estamos pensando em outra coisa, nós estamos comendo. É assim que nós estamos vivendo. Nossos alunos, eles precisam aprender que agora é o português, agora é a matemática. Eles precisam saber expressar o que eles estão aprendendo em matemática, em ciências, através da fala, através da escrita. Quando eu penso nos meus alunos dentro da sala de aula e da maneira como eu vou ensinando a eles as palavras, a contar as palavras e a tocar cada coisa enquanto nós contamos, eu estou ensinando a eles a ter uma conscientização do que é a palavra e ao mesmo tempo uma correspondência numérica. Não é só contar de 1 a 10, é contar que 1 corresponde a um objeto, a 2 e a 3.